Já se sentiu pequeno diante de um problema gigante, como se estivesse no meio de uma tempestade sem ter para onde correr? A Bíblia, assim como a história da humanidade, é repleta de momentos em que criaturas e eventos assustadores nos fazem questionar o poder que temos. E hoje vamos mergulhar nas profundezas da história de uma dessas criaturas, o Leviatã. Sim, aquele monstro marinho da Bíblia que aterrorizou não só os personagens bíblicos, mas culturas ao redor do mundo. Você sabia que por trás dessa criatura lendária existe uma lição poderosa sobre humildade, respeito e a força da natureza? Neste vídeo, vamos desvendar o mistério do Leviatã. Vamos explorar a descrição assustadora que a Bíblia faz dele, sua representação em diversas culturas e como essa criatura lendária continua a inspirar medo e admiração. Você vai descobrir como essa figura mitológica pode te ajudar a entender a sua própria relação com os desafios da vida e te mostrar que, assim como o Leviatã, existem forças além do nosso controle. Este vídeo não é só sobre monstros marinhos, mas sim sobre como enfrentar os seus monstros internos e externos. Ao assistir este vídeo, você vai ganhar uma nova perspectiva sobre os mistérios da Bíblia e das profundezas do oceano. Você vai se conectar com uma história milenar que ecoa na sua própria vida. Se você busca uma compreensão mais profunda sobre a grandiosidade do universo e o seu lugar nele, esse vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada épica que vai te fazer refletir sobre a sua própria força e a humildade que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. Vamos juntos desvendar o Leviatã? Há momentos na vida em que nos sentimos engolidos pelas marés de problemas que parecem infinitos. É como estar no meio de um oceano turbulento, sem terra à vista e cada onda maior que a anterior. Nesses momentos, a sensação de impotência toma conta, e o mundo ao redor parece um mistério revelado apenas para mostrar o quão frágeis somos. Mas você já parou para pensar que até mesmo as tempestades mais violentas podem ter um propósito? Que elas testam a força de quem somos, assim como o oceano molda as rochas com suas ondas? Pense em um pescador enfrentando o mar furioso. Ele não desafia a força das águas, ele aprende a navegar. E quem nunca se viu paralisado diante de um problema que parecia um verdadeiro monstro? Assim como o Leviatã, aquele ser gigante e assustador mencionado na Bíblia, os desafios da vida muitas vezes nos fazem acreditar que são intransponíveis. Mas, veja bem, até mesmo o maior dos monstros é vulnerável diante de uma estratégia bem planejada. Você já pensou que talvez o segredo esteja em não enfrentar o problema de frente, mas em contorná-lo, estudá-lo e entender suas fraquezas? É como um navegador que usa as estrelas para se guiar durante a noite. O que parece indomável pode ser compreendido. Assim como as criaturas marinhas se adaptam ao ambiente ao seu redor, nós também temos a capacidade de nos moldar às adversidades. Cada tempestade que enfrentamos é uma chance de crescer, de descobrir que há força onde antes só havia medo. E isso não é sobre negar o poder dos problemas, mas sim reconhecer o poder que Jesus Cristo pode nos dar para superar o impossível. Mas afinal, de onde vem essa força? Como ela pode nos ajudar a enfrentar o Leviatã que vive em nossos próprios mares internos? A Bíblia é um vasto oceano de histórias que desafiam a nossa compreensão. Entre metáforas, profecias e relatos, ela traz criaturas que, ao serem descritas, nos fazem tremer. E, ao mesmo tempo, refletem a pequenez do ser humano diante do cosmos. O Leviatã é uma dessas criaturas, um monstro colossal que reina sobre os oceanos em passagens bíblicas. Mas será que ele é apenas uma figura de terror? Ou sua presença nos textos sagrados revela algo mais profundo sobre o mistério da criação e a majestade de Deus? Pense nisso.
O que essas histórias podem estar nos ensinando sobre a nossa posição na ordem natural? Criaturas como o Leviatã são mencionadas não apenas na Bíblia, mas em diversas culturas, de mitos escandinavos a lendas asiáticas. Isso nos faz pensar: o ser gigante dos oceanos seria apenas uma invenção da mente humana ou uma representação de algo maior? Talvez ele seja um lembrete de que há forças incontroláveis no universo, forças que nos convidam a refletir sobre a nossa vulnerabilidade e a grandeza do Criador. A cada maré que se levanta, somos lembrados de que, por mais poderosos que nos achem, somos apenas uma gota em um vasto oceano de mistérios. Esses relatos não falam apenas do medo, mas também da confiança. Na Bíblia, Deus desafia Jó, perguntando se ele pode controlar o Leviatã. Não é curioso como isso ressoa conosco? Os desafios que enfrentamos são, muitas vezes, leviatãs em nossas vidas, criaturas marinhas que parecem indomáveis. Mas será que estamos sendo chamados a lutar contra essas forças? Ou a reconhecer que algumas batalhas são vencidas pela fé e não pela força? E nesse contexto, o que o Leviatã pode nos ensinar sobre a verdadeira essência do poder e da humildade? Ao ouvir o nome Leviatã, é impossível não imaginar uma criatura imensa, uma força colossal que atravessa as águas profundas dos oceanos. Mas o que ele representa além de um monstro temido? No livro de Jó, encontramos uma descrição que mistura poder e terror. Dentes afiados, uma couraça impenetrável e um controle absoluto sobre as marés. É quase como se fosse o guardião dos mistérios que habitam as profundezas do mar. No entanto, a figura do Leviatã vai além do literal. Ela carrega um simbolismo que atravessa gerações. Pense na forma como ele reflete os medos mais antigos do ser humano: o desconhecido, o incontrolável e o inevitável. A história do Leviatã não pertence apenas à tradição bíblica. Mitos ao redor do mundo o associam a criaturas marinhas gigantes que surgem para punir, testar ou até proteger. Os escandinavos têm a serpente Jörmungandr. Os polinésios falam de criaturas que sustentam ilhas. E os gregos narravam as lutas épicas contra o Kraken. Essas narrativas mostram como o ser humano sempre tentou interpretar os mistérios dos oceanos e seus monstros. E se o Leviatã fosse uma forma de dar rosto aos desafios que parecem nos engolir inteiros? Afinal, ele não é apenas um ser gigante. Ele é a personificação do que não podemos dominar com nossas próprias mãos. Mas o que nos fascina tanto em histórias como essa? Talvez seja o fato de que, ao enfrentarmos monstros como o Leviatã, também enfrentamos a nós mesmos. A Bíblia nos lembra que, por mais poderosa que uma criatura pareça ser, Deus a controla. E isso é uma lição sobre onde colocar nossa confiança. Você já se perguntou como seria enfrentar o monstro que habita seus próprios mares internos? Seria possível que, ao encarar essas forças, encontremos algo mais profundo, talvez até uma revelação sobre quem somos e quem nos guia. O Leviatã não é apenas uma criatura de contos assustadores. Ele é um lembrete da grandiosidade da criação e de nossa posição como seres humanos. Sua descrição, repleta de detalhes que exaltam sua força e invulnerabilidade, nos ensina que há forças na natureza que jamais poderemos controlar. Isso não é um convite à resignação, mas à humildade. Assim como o vento molda as montanhas ao longo do tempo, reconhecer a força do Leviatã é reconhecer que não estamos no centro de tudo. Ele nos ensina que o respeito pela natureza, suas marés e mistérios revelados é essencial para viver em harmonia com o mundo. E o respeito pelo Leviatã não é medo, é reconhecimento. Quando observamos o oceano em um dia de tempestade, com ondas gigantes quebrando contra os rochedos, sentimos algo semelhante: admiração e um toque de reverência. O mesmo acontece quando enfrentamos situações que parecem maiores do que nós. Imagine um alpinista escalando o Everest.
Ele não desafia a montanha com arrogância. Ele entende seus limites, prepara-se e respeita o poder que ela exerce. O Leviatã é como esse Everest simbólico, um monstro que nos desafia, mas também nos ensina a crescer. Mas por que a Bíblia, em sua sabedoria, usaria uma criatura como o Leviatã para transmitir lições? Talvez porque ele seja a personificação do que é imensurável, tanto na natureza quanto em nossas vidas. Quando Jó é confrontado com o Leviatã, ele não é instruído a vencê-lo, mas a reconhecer sua magnitude e a de Deus. Essa lição é poderosa. Saber que não precisamos ser maiores que nossos desafios, mas ter fé naquele que é. E essa humildade, que parece pequena, é a força que pode mover montanhas, ou, quem sabe, acalmar o mar. Mas será que isso é o bastante para enfrentar monstros tão reais quanto o Leviatã? Desvendar o mistério do Leviatã é como abrir uma porta para um mundo de simbolismos e significados ocultos. A Bíblia o apresenta como uma criatura inigualável, cujo poder transcende o entendimento humano. Suas escamas são descritas como impenetráveis, seus dentes como armas de destruição, e sua presença como algo que faz até os corajosos recuarem. É impossível não se impressionar com essa figura, mas por que Deus permitiria que algo tão poderoso existisse? Talvez seja para nos lembrar que, por mais assustadores que sejam os monstros que enfrentamos, eles não são invencíveis para Ele. Fora da Bíblia, o Leviatã se transforma em outras figuras igualmente grandiosas. Na mitologia, ele é frequentemente associado ao caos das águas e ao desconhecido das profundezas. Culturas distantes entre si encontraram maneiras de descrever seres gigantes e criaturas marinhas que guardam as marés, protegendo segredos insondáveis. Isso mostra como o mistério é universal. Seja na forma de dragões aquáticos ou serpentes colossais, a figura do Leviatã sempre carregou um misto de respeito e medo. Não seria esse um reflexo das emoções que sentimos ao encarar o desconhecido em nossas próprias vidas? Mas o que torna o Leviatã tão fascinante, mesmo nos dias de hoje? Talvez seja o fato de que ele é uma ponte entre o divino e o humano, entre o real e o imaginário. Ele nos desafia a olhar para além das aparências e entender que há lições profundas nas coisas que mais tememos. Assim como o oceano, com suas águas que podem ser tanto calmas quanto avassaladoras, o Leviatã nos lembra que a vida também é imprevisível. Mas e se o medo não fosse o fim dessa história? Será que podemos encontrar algo além do medo ao desvendarmos os segredos dessa criatura lendária? O Leviatã, com toda a sua imponência, é mais do que uma criatura descrita nas Escrituras. Ele é um espelho para nossas lutas pessoais. Imagine os desafios da vida como esse monstro gigantesco que parece impossível de enfrentar. Alguns problemas nos cercam como as profundezas do oceano. São vastos, implacáveis e muitas vezes misteriosos. No entanto, a história do Leviatã nos ensina que, embora existam forças além do nosso controle, isso não significa que devemos temê-las cegamente. Pelo contrário, é uma oportunidade de refletir sobre onde colocamos nossa confiança e como lidamos com o que não podemos mudar. Há momentos em que é impossível não se sentir pequeno diante de algo grandioso, como uma perda inesperada ou um obstáculo financeiro. Assim como o Leviatã controla as marés, há situações que moldam nossas vidas sem pedir permissão. Mas reconhecer que não controlamos tudo pode ser libertador. Afinal, lutar contra a corrente nem sempre é a resposta. Aprender a navegar pelas águas turbulentas com sabedoria é o que realmente nos fortalece. Pense na diferença entre tentar dominar uma tempestade e aprender a velejar através dela. É aí que reside a verdadeira força. Porém, aceitar que algumas forças são indomáveis não é sinônimo de fraqueza.
Na verdade, é nesse reconhecimento que encontramos a coragem para focar no que podemos fazer. Assim como Jó foi desafiado a observar o Leviatã sem tentar controlá-lo, nós também somos convidados a enfrentar nossos monstros com fé e resiliência. E ao fazer isso, algo surpreendente acontece. Começamos a enxergar que por trás de cada desafio há uma lição oculta. Mas será que estamos prontos para entender essas lições e descobrir o que realmente significa enfrentar o incontrolável? O Leviatã, esse ser gigante que parece reinar sobre os oceanos, é mais do que uma criatura lendária. Ele representa os desafios que habitam tanto fora quanto dentro de nós. Afinal, quem nunca enfrentou um monstro interno? Aquele medo que paralisa, a dúvida que corrói ou a ansiedade que inunda como uma maré alta. Esses monstros internos muitas vezes parecem tão impenetráveis quanto as escamas do Leviatã. Mas a boa notícia é que, ao entender o poder por trás deles, podemos começar a enfrentar nossos próprios oceanos. Curiosamente, os monstros externos costumam ser reflexos ampliados de nossas lutas internas. Por exemplo, um ambiente de trabalho tóxico ou uma relação difícil pode parecer tão esmagador quanto as águas revoltas de uma tempestade. Mas será que o problema está apenas fora? Enfrentar os desafios externos muitas vezes exige coragem para lidar com o que está dentro de nós. Inseguranças, crenças limitantes e até hábitos que nos sabotam. Assim como um navegador experiente estuda as correntes antes de zarpar, compreender nossos próprios medos nos dá as ferramentas para enfrentar as forças externas com mais confiança. E o que torna essa jornada tão fascinante é que, ao enfrentarmos esses monstros, nos tornamos mais fortes do que jamais imaginamos. Assim como o Leviatã é uma prova da grandiosidade de Deus e da natureza, nossos desafios são oportunidades de crescimento. Cada batalha, interna ou externa, é uma chance de aprender mais sobre quem somos e o que somos capazes de superar. Mas, e se esses monstros não forem o fim da história? Será que há algo ainda mais profundo a ser descoberto por aqueles que têm coragem de enfrentá-los? Mergulhar nos mistérios da Bíblia é como explorar um oceano desconhecido, onde cada detalhe guarda uma nova revelação. Assim como as águas profundas escondem criaturas que nunca vimos, os textos sagrados carregam verdades que só emergem quando estamos prontos para enxergá-las. O Leviatã é um desses mistérios, um ser gigante que navega entre o real e o simbólico. Para alguns, ele é apenas um monstro marinho, mas para outros, representa as forças da vida que desafiam a lógica humana. E quando você começa a conectar essas histórias às suas próprias experiências, percebe que os mistérios bíblicos são mais relevantes do que parecem. E o que dizer das profundezas do oceano? Elas são um reflexo perfeito da nossa própria alma. Pense nisso. O oceano é imenso, belo e imprevisível, exatamente como os desafios e as emoções que enfrentamos diariamente. A cada onda, a natureza parece nos lembrar que existe algo maior que nós, algo que não podemos controlar. E não é à toa que culturas de todos os cantos do mundo associam criaturas marinhas como o Leviatã a mitos, medos e até esperanças. Ao entender o simbolismo por trás dessas histórias, você ganha uma perspectiva única sobre como o espiritual e o natural estão entrelaçados. Mas o mais interessante é que essa jornada de aprendizado não termina aqui. Cada novo conhecimento que adquirimos é como um farol que ilumina mais do oceano ao nosso redor. Assim como desbravadores do mar precisam de mapas para navegar, nós também precisamos de entendimento para enfrentar os mistérios da vida. A pergunta que fica é: será que você está pronto para se aprofundar ainda mais e descobrir o que há além das ondas visíveis? Há algo profundamente emocionante em descobrir que uma história tão antiga como a do Leviatã pode ecoar na sua vida hoje.
Não é apenas uma narrativa distante, ela fala diretamente sobre quem somos, nossos medos e as forças que enfrentamos diariamente. O Leviatã é mais do que um monstro. Ele é um convite para refletir sobre nosso lugar em um universo que é, ao mesmo tempo, magnífico e desafiador. Ao explorar essa história milenar, você se conecta com uma linha do tempo que atravessa gerações, nos lembrando que as batalhas de hoje já foram enfrentadas de outras formas no passado. Buscar uma compreensão mais profunda sobre o universo é como tentar medir a profundidade do oceano. Parece infinito, misterioso, mas irresistivelmente fascinante. Assim como o Leviatã é uma representação do poder divino e da natureza, nós também somos parte de algo muito maior do que podemos ver ou entender. Há uma beleza especial em reconhecer nossa pequenez diante da grandiosidade de tudo isso. No entanto, essa mesma pequenez não deve ser vista como fraqueza, mas como uma oportunidade de crescer, aprender e nos conectar com o propósito para o qual fomos criados. E se você sente que há algo mais esperando para ser descoberto, você está certo. Este vídeo não é apenas uma análise de uma história fascinante, ele é um guia para que você descubra como sua vida se entrelaça com o imenso tapete da criação. Há lições ocultas esperando por você, assim como os segredos que as ondas do oceano guardam. A pergunta que fica é: você está pronto para mergulhar fundo e encontrar essas respostas? Agora que você teve a oportunidade de explorar o mistério do Leviatã, é hora de refletir sobre o que realmente significa enfrentar seus próprios monstros. Como você vai lidar com as forças imponentes em sua vida? O que pode ser maior do que os medos que você carrega? A jornada que você começou aqui não termina com o fim deste vídeo. Ao entender as lições do Leviatã, você tem em mãos uma chave para encarar o que antes parecia intransponível. Mas lembre-se, a verdadeira mudança começa quando você aplica esse conhecimento. Quais passos você dará agora para enfrentar seus próprios desafios com coragem e sabedoria? O que você fará com a força que encontrou ao entender esses mistérios? Não deixe esse aprendizado se perder. Aproveite cada insight e transforme-os em ações concretas. Se você se sentiu inspirado por esse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é apenas o começo. Vamos juntos explorar mais mistérios e mais lições poderosas, sempre com coragem para encarar o desconhecido. Inscreva-se e prepare-se para a próxima grande revelação.